E se Izuku tivesse os poderes do Gojo? Parte 1. Tudo começa com o nascimento do garoto chamado Izuku Midoriya. Sua mãe Inko Midoriya veria que seu filho nasceu com olhos azuis, e ele tinha cabelos brancos. Isso deixaria ela muito surpresa. Alguns anos se passariam, e o Izuku estava com 5 anos de idade. Um garoto chamado Katsuki Bakugou estava batendo em um menino. Então o Izuku, vendo aquilo, ele se meteria na briga, assim deixando o Bakugou muito bravo. Então o Bakugou iria para cima do Izuku. Então ele deu uma explosão no Izuku, mas quando ele olharia para o Izuku, ele estava em pé sem nenhum arranhão. Então ele ficaria soltando muitas explosões no Izuku, mas elas não estavam tocando no Izuku. Então o Izuku daria um soco no Bakugou, assim ele desmaiando. Então os garotos que estavam com o Bakugou levariam ele para sua casa. Depois de alguns anos, Izuku estava em sua sala. Izuku estava usando uma venda em seus olhos. Então o professor entrar. Então em um papel estava dizendo que o Bakugou queria entrar na UA, assim ele estaria se achando. Então o professor diria que o Izuku queria entrar na UA, assim todos olhariam para ele. Eles estavam confiantes que o Izuku seria o herói mais forte. Nesses anos, o Izuku criou 4 técnicas. Ele ainda estava melhorando elas. Ele ainda estava as melhorando, porque elas são muito complicadas. Então o Izuku estava indo para sua casa. Então ele passaria debaixo de uma ponte. Então um vilão de Gosma tentaria roubar o corpo do Izuku, mas ele não conseguia tocar no Izuku. Então o Izuku se afastaria e daria um soco no ar, assim fazendo uma onda de ar, assim acertando o vilão. Então o vilão iria para longe, e depois o Izuku usaria o brilho azul, assim atraindo o vilão para ele. Então o vilão desmaiaria, assim o Almiri chegaria, e veria que o Izuku teria vencido o vilão. Então o Izuku iria embora, enquanto ele iria uma explosão. Então ele iria correndo em uma velocidade descomunal, assim ele chegaria lá. Então ele veria o Bakugou sendo atacado pelo vilão que derrotou ele antes. Ele veria que os heróis não estavam fazendo nada. Então ele ficaria muito bravo. Ele andaria até o vilão. Então ele chegaria na frente do vilão uns 10 metros. Então ele usaria o brilho azul, assim puxando o Bakugou para ele. Então ele deixaria o Izuku no chão. Então ele usaria o brilho vermelho, assim jogando o vilão para um prédio, assim derrotando o vilão. Os heróis elogiariam o Bakugou pela sua resistência. Eles reclamariam com o Izuku, mas falariam que o seu poder era muito forte. O Izuku só iria para sua casa. Faltaria 10 meses para fazer o teste para a UA. Então o Izuku treinaria mais o brilho azul e o brilho vermelho. Ele também estava tentando criar uma nova técnica. Então 7 meses se passariam. Izuku já aperfeiçoou o brilho azul e o brilho vermelho. Ele criou o vazio roxo. Ele ainda também criou uma outra técnica. Ele deu o nome dela, que é expansão de domínio. Então se passariam os meses e o Izuku estava entrando na UA. Então o Bakugou passaria pelo Izuku. Então o Izuku nem ligaria para o Bakugou, até que ele esbarraria em uma menina, assim fazendo ela cair. Então o Izuku ajudaria ela a se levantar. Então o Izuku começaria a puxar o papo com ela. Ela diria o seu nome, que era Uraraka. Então eles entrariam na UA, assim eles fazendo o teste de escritura. O Izuku passaria fácil. Então o herói daria a mesma explicações do original, mas o Ida se levantaria e diria tudo igual à história original, mas ele reclamaria com o Izuku. Então o Izuku falaria: "Cala a boca, ai 4 olhos", assim todos rindo da cara do Ida. Então ele se sentaria envergonhado. Então eles iriam para o campo de batalha. Então os portões se abririam. O Izuku sairia correndo em uma velocidade fora do normal. Então o Izuku estava destruindo muitos robôs, mas um tremor aconteceria, assim chamando a atenção do Izuku. Então um robô enorme apareceria. Então todos começariam a correr desse robô. O Izuku veria a Uraraka caída no chão. Então o Izuku iria até a Uraraka e tiraria ela das pedras. Então o Izuku flutuaria até o robô e usaria o brilho vermelho, assim jogando o robô para longe, assim todos ficando espantados com o poder do Izuku. Então acabaria o teste e todos iriam para as suas casas. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de teoria e me dar mais dicas para que eu melhore as minhas teorias.